Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo por aqui. Hoje nós vamos fazer aplicação de batom juntas. Vou te contar quais são os segredos para aquela aplicação de batom perfeita, sem muito sofrimento. Bora começar então? Vamos falar de batom hoje. Eu quero um batom bem escuro para mostrar para vocês a aplicação, porque o batom escuro é muito mais difícil de aplicar do que o batom claro, né? Muito mais difícil. Eu vou contar pra vocês como que eu faço pra aplicar batom, porque aplicar batom, às vezes a gente pensa assim, não, peraí, né, eu aplico batom desde que eu tinha 5 anos, porque eu roubava o batom da mãe, ou 12, ou 10, que seja, mas batom é um item que pra mulher é tranquilo, normalmente, mas eu vejo muitas mulheres por aí com o batom torto, com o batom mal aplicado, sem contorno definido, e o mais importante de um batom lindo é a definição. Tem outros pontos também que a gente precisa, sim, pensar, né, na hora de aplicar, certo? E é isso que eu vou trazer pra vocês hoje. Eu vou aplicar junto com vocês hoje, então, um batomzão bem escuro, mas primeiro eu quero te falar sobre pincel de aplicação de batom. Esses 3 pincéis aqui, eles estão sujos. Esse aqui eu limpei, Esse pincel aqui é um formato diferente de pincel de esfumar. Eu quero mostrar ele pra vocês porque ele é um pincel que eu gosto bastante, é o Ariana número 4. Esses dois aqui são bem mais comuns de encontrar. Esse aqui é o da Macrilan M111 e esse aqui é da Quem Disse Berenice. Eu vou usar com vocês esse aqui hoje, o Macrilan 111, porque ele é mais barato e mais fácil de encontrar, tá? Pincel de batom precisa ser um pincel chato. Ele é um pincel chato porque ele é um pincel com poucas cerdas, é um pincel achatado. Pincel para batom tem que ser um pincel firme, tem que ser um pincel que vai te deixar fazer um desenho. Então jamais um pincel de esfumar vai ficar bom para aplicar o teu pincel, o teu batom. Principalmente se tu quiser um batom bem desenhado. Se tu quiser um batom só borradinho na tua boca até funciona, mas é uma técnica que eu nunca gostei de fazer em mim. Não é errado, tá? Tem pessoas, principalmente na área da moda, maquiagem às vezes mais artística, maquiagem mais conceito, que aplica o batom mais esfumado. Mas na maquiagem social, garanto pra vocês que é melhor você cuidar da aplicação do seu batom bem perfeitamente. Se tu me perguntasse assim, Tami, o que é mais importante num batom? É escolher a cor? É você fazer o desenho bem bonito? É você aplicar assim, assado, começar assim, começar... O mais importante, na minha opinião, do batom é o desenho da tua boca estar perfeito. Mesmo que você, por exemplo, tenha lábios finos e você não quis aumentar sua boca, tenha lábios pequenos, tenha lábios grossos e você não quis diminuir, mesmo com tudo isso, pra mim, se a aplicação tiver com o contorno perfeito, é meio caminho andado, tá? Quantas vezes eu vejo mulherada por aí com batom borrado? E não é borrado porque borrou sem querer depois. É borrado porque foi mal aplicado. A gente consegue ver quando é mal aplicado e quando é borrado porque, sei lá, encostou em alguma coisa e borrou sem querer, tá? Então, cuidado, por favor, porque a nossa boca, a gente tem uma explicação agora técnica para dar aqui para vocês. Quando uma pessoa, ela olha pra gente, quando uma pessoa olha para outra pessoa, a gente olha primeiro nos olhos, depois a gente faz um caminho aqui, ó, pro centro dos olhos, desce no nariz e termina na boca. Então, enquanto tu tá conversando com uma pessoa, essa pessoa sempre vai fazer uma análise sem querer, porque isso é instintivo, é intuitivo, é comprovado isso, gente, pela neurociência, tá? Foram estudos feitos comprovando isso, que a gente olha primeiro para os olhos e depois faz um caminho para a boca. Então, independente da maquiagem que tu escolher para os teus olhos, na hora de aplicar o batom, lembra disso. A gente faz muita leitura labial. Tu não faz leitura labial? Eu faço muita leitura labial. É instantâneo isso, é sem querer. E se um batom tá mal aplicado, se um batom está borrado, pode dar ruim muito rápido. Não é uma obrigação usar pincel de lábios, mas eu quero mostrar pra vocês. Eu vou aplicar de um lado sem o pincel e do outro lado com o pincel, tá? Então, olha só. Quando a gente aplica um batom líquido mate, você pode usar o aplicador que vem dentro dele, tá? Tranquilamente, sem dúvida nenhuma. Ele vai te ajudar, ele foi feito pra isso, né? Se a marca é boa, se a embalagem é bacana, ele vai te ajudar. Se você aplicar um batom, deixa eu pegar um batom aqui. Se você aplicar um batom assim, ó, um batom de bala, né? Isso aqui é um batom em bala. A pontinha do batom também vai ajudar em você fazer o desenho.
Só que muitas vezes o nosso batom fica assim, ó, sem pontinha nenhuma. Olha esse aqui, coitadinho. Ah, ele fica reto, ó, ou quase reto. Então, a pontinha dele diminui e diminui a aplicação também, diminui a precisão da aplicação. Nesses casos, você pode sim, num caso ou em outro, você pode sempre melhorar a aplicação do teu batom com um pincel. Tami, eu não tenho pincel de batom, eu posso usar outro pincel? Pode, você pode usar um pincel língua de gato, ou o famoso linguiça de gato, caso você tenha perdido aí alguma live aqui, a gente apelidou esse aqui de linguiça de gato. Existem vários tamanhos do pincel língua de gato, olha só. Eu tenho 3 pincéis aqui, que os 3 são língua de gato, mas eles são diferentes. Eu tenho um pincel grande, um pincel médio e um pincel pequeno. Com os 3 pincéis eu consigo aplicar batom ou fazer o desenho da minha boca com a correção inversa depois. Correção inversa, gente, segura aí que até o final da live tu vai sair daqui hoje craque e entender o que é correção inversa, tá? Quando eu tô aplicando o batom, eu vou aplicar embaixo com o aplicador e em cima com o pincel, pra vocês verem a diferença, tá? Eu começo sempre a aplicação do meu batom pelo meio, ó. Sempre assim. Não é certo e não é errado. Tu pode aplicar do jeito que tu quiser, desde que fique perfeitamente o desenho feito, tá bom. Apliquei ali no centro, normalmente eu já faço isso aqui, ó. Pra já transferi-la pra cima. Por que não, né? Já transfiro pra lá. E agora eu vou começar a desenhar a minha boca. O primeiro passo para que o teu batom fique perfeitamente aplicado é você entender as características dos seus lábios. É você entender se você precisa aumentar o lábio de baixo, o lábio de cima, superior e inferior, né, para ficar um pouquinho mais bonito aqui a fala. Então você precisa entender se você precisa aumentar, diminuir, se você precisa deixar os dois lados mais iguais, porque os dois lados são diferentes. Então o primeiro passo é analisar a sua própria boca. O segundo passo é você escolher a cor do seu batom. E hoje nós não falaremos sobre colorimetria, tá? Hoje nós falaremos sobre a aplicação. Num outro dia, a gente pode sim conversar sobre colorimetria. Por que esse batom vai ficar bonito com essa maquiagem? Porque é o mesmo fundo. O mesmo fundo é um batom vinho com uma sombra vinho. Vai dar certo, só que vai ficar olho tudo, tudão, boca tudão. Tu não acha? Então agora, com o mesmo aplicador, eu vou girar o aplicador. Eu não vou aplicar assim, ó. Assim eu preencho. Agora, a pontinha do aplicador vai ser o meu guia. Eu vou encostar lá no cantinho e vou puxar até a metade da boca. Depois eu vou fazer a mesma coisa do outro lado. Só que eu tenho que molhar mais um pouquinho, tá? Esse batom aqui, ele já tá há bastante tempo aberto. Então ele é um batom que tá grosso, ele tá mais difícil de aplicar. Olha como o traço, de uma vez só, já ficou perfeito. Não tá tremido. Tá perfeito. Por quê? Agora eu vou te contar os segredos para fazer esse traço perfeito dessa maneira. O meu braço, eu vou tirar todo o zoom aqui para você ver. O meu braço, ele tá aqui, ó, colado no meu corpo. Então aqui, coladíssimo no meu corpo, tá? Eu não tô aplicando batom assim, ó, com a mão assim. Eu tô aplicando batom com o meu braço firme. Eu posso firmar o meu braço na mesa ou no meu corpo. Então o meu braço, ele tá aqui, ó, colado no meu corpo. A minha mão, ela tá mole. Quando eu encosto e eu puxo de uma vez só. Não fica aplicando batom assim, ó, lá no contorno. Tá? Em alguns momentos talvez tu precise fazer esses leves contorninhos, esses leves tracinhos. Agora eu vou fazer do outro lado a mesma coisa, eu vou puxar. E depois eu vou aumentar esse traço se precisar. Às vezes esse traço já sai perfeito de primeira. Eu tenho a boca torta, sim, eu tenho um lado maior do que o outro. É super normal. Eu preciso apenas entender isso e saber o que fazer. Então, quando eu aplico batom líquido mate, eu gosto de ir fazendo isso aqui, ó. Carimbando o lábio de cima com o de baixo, para que ele vá ficando um veludo e não todo manchado ou acumulado em um lugar maior do que o outro. Fazer a mesma coisa do outro lado, obviamente eu não consigo falar, então presta atenção aí. Encaixo e puxo. Encaixei, puxei. Ficou aqui, ó, uma leve dobrinha. Então, vou fazer de novo. Pronto. E olha como eu fui muito mais pra fora
do lado de cá do que do lado de cá. E agora eu quero te mostrar uma coisa aqui que acontece muito e que vocês têm muitas dúvidas. Muitas mulheres têm o lábio, tá vendo? Com uma voltinha. Então, ó, o meu lábio ele vem até ali, ó. Tá vendo? Desse lado eu preenchi a voltinha. Desse lado e no meio não. Como é que tu vai saber se tu preenche essa voltinha, essa linha ou não? Se tu quer aumentar os teus lábios, tu vai sim preencher nessa voltinha. E talvez até sair um pouquinho dela, dependendo da anatomia da tua boca. Se você quer diminuir os seus lábios ou então quer deixar ele mais, realmente não destacar tanto, algo assim, faça que nem eu, deixa mais pra dentro da dobrinha, entendeu? Eu quero saber se vocês entenderam isso aqui sobre a voltinha do lábio, tá? Todas nós somos mulheres diferentes, temos medidas diferentes no nosso rosto, temos a voltinha, a anatomia da dobrinha do lábio diferente. Então, você precisa prestar atenção em você mesma, tá? Se tu quer aumentar, então, sai, tá? Da dobrinha, da voltinha. Se tu não quer aumentar, fica um pouco antes. Olha a diferença que dá. Olha como minha boca ficou torta. Certo? Então, o que eu vou fazer hoje é realmente passar mais pra fora desse lado, tá? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Batom, gente, é que nem cílios postiços, é que nem delineador. Gatinho ou não, né? Delineado. Tem dias que tu acerta de primeira, fica perfeito, tu não precisa fazer nada. Tem dias que eu fico um tempão arrumando o meu batom, porque tem dias que eu não tô tão concentrada, ou eu tô usando um batom, um aplicador diferente, ou tu tremeu um pouquinho. É normal, é assim mesmo que acontece aqui o negócio. Então agora do lado de cá, eu vou fazer ele um pouquinho mais pra fora. Vejo, ó, exatamente onde foi. Abra minha boca. Encaixa. Show de bola. Gostei, hein? Ó. Aqui deu uma leve tremidinha. Vou arrumar depois. Em cima, eu vou aplicar o batom agora com vocês, com o pincel. Então, vou pegar o pincel, coloquei o batom aqui na minha mão. Deixa eu falar uma coisa pra vocês sobre usar lápis labial. Não é errado usar lápis labial, mas também não é obrigatório usar lápis labial. Usa se você gostar, usa se você tiver, certo? Você pode sim pegar o lápis, apontar bem ele, fazer o desenho da tua boca e depois vir com o batom. Não tem regra, tá? Eu não uso, eu não gosto, porque eu não acho que eu tenho que ter um batom, um lápis pra cada batom. Então eu prefiro ter o quê? Um pincel. Mas não é errado, tá? Eu usei no passado, usava. Em cima, eu vou fazer o desenho seguindo os meus lábios, sem muita frescura, sem muito paranauê. Eu vou realmente, ó, fazer o desenhinho, preenchendo tudo. Isso aqui, gente, essa dobrinha, essa voltinha do nosso olho é o arco do cupido, tá? Se tu não conhecia o nome disso, é arco do cupido. É um local da nossa boca bem importante. É um local onde chama muito atenção e eu já vou te explicar melhor sobre isso, eu só vou terminar esse lado. Olha, quase perfeito. Por que quase perfeito? Porque eu dei umas leves, ó, tá vendo? Umas leves tremidinhas. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. A minha boca, gente, é diferente um lado do outro, em cima e embaixo também. Mas em cima eu acho mais difícil de deixar parecido. Vou fazer a mesma coisa do outro lado. Segredo do pincel. Você vir com o pincel, ó, de baixo pra cima pra fazer em cima e embaixo. Se eu estivesse aplicando com o pincel, seria assim e não assim. Assim você não consegue precisão. Você precisa estar com o pincel assim, ó, pra aplicar embaixo. Certo? Anota aí que essa dica é importante.
Ó, o braço preso no corpo. Opa, tô saindo, desculpa. Tô ganhando corações. Abra a boca pra fazer o cantinho, é melhor, tá? Tu pode também encaixar o pincel aqui, ó. E puxar pra cima, certo? Esse cantinho aqui da minha boca é sempre o que me dá mais trabalho. Sempre. Vocês estão vendo que o lado de cá ficou reto? Mais reto. E o lado de cá ficou mais redondo? Isso é muito normal. Muito, muito, muito normal acontecer. Então temos um super, mega, power batom aplicado, que agora eu preciso fazer alguns leves concertos. Antes da gente ir para os concertos, eu preciso te contar algumas coisas sobre a anatomia dos nossos lábios, que eu tenho certeza que tu nunca ouviu falar, que a gente vai conversar agora, certo? Na nossa boca existe o freio, sim, freio labial. O freio são essas duas voltinhas que a gente tem aqui, ó. Te olha aí, pega um espelho, se não conseguir fazer agora, faz depois. Pega um espelho e percebe o teu freio labial. O freio labial, então, são essas duas voltinhas que a gente tem aqui, que desce do nariz e vem até o ponto mais alto do teu arco do cupido. Quando você quiser aumentar os seus lábios superiores, você nunca, nunca deve aumentar a lateral, então aqui, ó, sem subir também o ponto mais alto, que é o ponto onde você tem o freio marcado. Certo? Se não, se você aumentar para os lábios, para as laterais e não aumentar para cima, você vai parecer a velha da praça. Quem aí conhece a Praça Nossa? Fica com o batom borrado lá pra fora dos lábios. Então, cuidado porque a tua boca vai ficar assim, ó. E não vou conseguir, e não assim. Tu entendeu o que eu quis dizer? Acho que sim, né? Minhas lindezas. Aplicar batom não é difícil. Aplicar batom requer treino, mas requer atenção. O batom escuro, gente, ele aparece a quilômetros de distância, principalmente em peles mais claras. Peles mais escuras também precisa estar bem aplicado, bem contornado, mas em peles mais claras isso grita mais ainda. Se tu tiver aplicando o teu batom, estiver aplicando um batom super escuro e tu não fez a tua pele bem trabalhada, bem coberta, com uma base de média, alta cobertura, todas as imperfeições da tua pele vão ficar mais aparentes. Então, eu tenho uma regra, tanto para mim, quanto para as minhas alunas de automaquiagem, quanto para as minhas clientes. Se eu fiz uma pele muito leve e essa mulher, ela tem manchas, espinhas, imperfeições como todas nós temos, mas a gente não quis cobrir tudo, a gente quis fazer realmente uma pele mais leve, pega mais leve no batom também. Faz um olho na parte de cima mais trabalhado, na parte de baixo mais leve também, mas o batom mais leve. O que é um batom mais leve? Um batom mais claro, tá? Nesse momento aqui que eu tô te dizendo, é um batom mais claro. Por quê? Porque o batom, ele reflete. E lembra do que eu te falei lá no comecinho? Que o rastreio ocular de uma pessoa, ele é pros olhos, pra dentro e pra baixo, pro batom. Tá vendo como pega, esse rastreio ocular pega a região central do rosto? Então, todas as manchinhas, espinhas, imperfeições que tu tiver aqui por perto dessa área vão ficar mais
evidentes com um batom mais escuro. Então, cuidado, minhas lindezas. Teve uma vez que eu tava no shopping, eu e meu marido passeando, faz anos já, ainda morava em Niterói. Tinha uma mulher, muito bonita mulher, ela tava com um batom vermelho muito bem aplicado. Um batom bem desenhadinho. E ela tava sem nada na pele, pelo menos aparentemente, ou se ela tava, era algo muito leve. Gente, eu olhei pra aquela mulher, eu não sou de ficar analisando maquiagem alheia, a não ser quando eu quero, sabe? Essa mulher, ela me chamou muito a atenção aquele dia. Por quê? Porque a pele dela era uma pele muito manchada. Ela tinha bastante manchas, espinhas, eu não me lembro se era melasma, o que que era, eu só lembro que a pele dela realmente ficou chamando muito mais atenção por conta do batom. Então, o que eu te diria? Eu sempre falo aqui que a gente tem que se libertar de certas regras, que a gente tem que realmente fazer aquilo que a gente gosta. Só que tudo tem um equilíbrio na nossa vida. E na maquiagem também tem um equilíbrio. Tente levar as regras da harmonia da maquiagem também para sua vida, mesmo que seja numa maquiagem bem simples do dia a dia. Então, tente não usar batons escuros sem ter a pele corrigida se você tem muitas manchinhas, tá? Se você tem melasma, por exemplo, cubra bem o teu melasma para depois aplicar um batom escuro, principalmente se o teu melasma for nessa região. Senão vai aparecer mais ainda. E muito provavelmente o teu melasma já é uma coisa que te incomoda. E aí sabe o que tu vai dizer? Tu pode vir a pensar, batom escuro não é pra mim, por causa do meu melasma. Não, tu pode, tu deve aplicar. Mas tenta lembrar dessa regrinha da harmonia. Então agora a gente vai fazer correção inversa. O que é correção inversa? Que diabos é isso? Na hora de você fazer a correção inversa, primeiro, o que é correção inversa? Correção inversa é quando a gente faz realmente o desenho dos nossos lábios por fora do batom. Você vai desenhar com base ou com corretivo e vai deixar o contorno perfeito, certo? Digo pra vocês, se você achou que o seu batom não está perfeitamente aplicado, faça a correção inversa, não saia de casa sem, porque a chance de você melhorar a aplicação do seu batom e a sua harmonia facial é enorme. Então faça isso, se dedique. É rápido, gente. Às vezes, né? Porque às vezes, porque como eu falei antes pra vocês, tem dias que a gente fica, mas quando você pega o jeito, quando você pega a prática, você vai ver que não demora não. Olha só, eu tenho 2 corretivos aqui, eles são de alta cobertura. Esse aqui tá muito claro e esse aqui tá muito amarelo. Eu vou pegar um pouco de um e um pouco do outro. Eu vou pegar um pouquinho de um corretivo e um pouquinho do outro. Eu vou fazer uma cor mais parecida com o meu tom de pele. Você pode fazer isso com corretivo, com base, desde que a base seja de alta cobertura, tá? Base muito rala não vai corrigir. Então você precisa sim de um produto com bastante cobertura. Peguei na pontinha do pincel, poderia ser um pincel maior, língua de gato, ou menor. Tem inclusive menor do que esse, deixa eu ver se eu encontro um aqui. Menor que esse eu não tô com nenhum aqui, mas tem ainda menor, tá? Pode usar menor se tu quiser. Para que serve a correção inversa? Para deixar o desenho da tua boca perfeito, mais perfeito que você conseguir. A gente vai posicionar o pincel de baixo para cima para fazer o contorno aqui embaixo e de cima para baixo para fazer o contorno aqui em cima. Se tu fizer assim, ó, tu não vai conseguir. Se tu fizer assim, tu não vai conseguir. Então, presta atenção que essa é a dica mais importante. De baixo para cima para fazer embaixo. Estica a tua boca, dá um sorriso. Ou abre, se tu quiser. Mas o sorriso pra mim é melhor, ó. Tenta fazer o traço de uma vez só onde tu quer. Olha, gente, como fica perfeito. Pego mais um pouquinho lá de um corretivo, do outro corretivo. Vou fazer do lado de cá também, pra melhorar aqui, ó. Pode até ir voltar como eu fiz. E o batom escuro, ele vai ir borrando a tua pele se encostar, né? Se tu encostar no batom. Então, vai limpando o teu pincel. Isso é uma dica importantíssima. Pega mais corretivo. E volta aqui, ó.
peguei um pouquinho mais. Vou pegar um cotonete. O cotonete ele pode ser o teu melhor amigo nessa hora, porque tu vai tirar um pouquinho do batom em algum canto se precisar. E aí tu vai aplicar. Isso aqui é um trabalho de precisão. Todo trabalho de precisão na maquiagem dá mais trabalho, é mais difícil de fazer. Mas o traço fica perfeito. Vamos arrumar em cima agora. Volto aqui pra minha correção inversa. Pega um pouco de um corretivo, um pouco do outro. Tu não precisa fazer misturas, tu tem um que seja perfeito, tá? E primeira coisa que tu vai fazer é analisar aonde tu vai fazer a correção. Eu vou corrigir aqui e aqui. E se precisar, em mais algum ponto. Ah, aqui também que tá tremidinho, né? Então, na parte de cima aqui, não precisa dar sorriso, não precisa esticar nesse momento aqui. Eu gosto de ficar com a boca natural. A tua mão também tem que estar firme. O meu cotovelo tá até vermelho porque eu estou pressionando ele aqui na minha mesa. Pra deixar o quê? Ó, meu cotovelo tá aqui firmezinho. Tenta fazer um movimento de uma vez só. Isso não quer dizer que tu precisa fazer uma vez só, tá? Mas tenta fazer de uma vez só. O que não é fazer de uma vez só? É tu ir fazendo tracinhos, porque vai ficar pontilhado. Tami, preciso fazer correção inversa se eu já acertei o botão de primeira? Não, não precisa. Ficou perfeito? Tá ótimo. Puxa o corretivo pra fora. Se por acaso ficou marcado. Peguei mais um pouquinho, agora eu vou fazer aqui dentro. Aqui dentro, gente, é mais difícil de fazer com pincel assim. É mais fácil fazer com um pincel bem pequenininho, só que eu esqueci de pegar, vou fazer com esse mesmo. Agora sim eu vou esticar a boca, ó. Dá um sorriso. Feito. Do outro lado. Sorriso. Prontíssimo. Achou que era isso? Muito bem! A correção inversa, gente, ela nos liberta. Tu vai pensar, meu Deus, é difícil. Meu Deus, é mais uma coisa que eu tenho pra fazer. Pensa ao contrário. Que bom que agora eu aprendi uma técnica que vai deixar minha boca perfeita. Se por acaso tu aplicou muito corretivo, puxa ele, né? Como eu falei antes, ó. Puxa ele pra fora. E se precisar, vem com um pincel ou com uma esponja de pó, faz assim, ó. E aplica um pouquinho de pó, se precisar, tá? Minhas lindezas maravilhosas que estão aqui comigo, o que eu tinha pra passar pra vocês hoje sobre batom é isso. Eu entreguei pra vocês o ouro da aplicação de batom perfeita. Treinem, se joguem, você precisa apenas de um corretivo ou de uma base, que você já tem, muito provavelmente, porque fez a tua maquiagem linda, e você precisa apenas de um pincel língua de gato do tamanho que for, maior ou menor, vai dar certo. Beijo, até amanhã! Muito obrigada pela participação, nos vemos amanhã!